Há uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero, pelo menos, tentar aqui seguir a direção que o Senhor tem me dado. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta que Paulo escreveu e enviou à igreja que estava na importante cidade de Tessalônica. Quando você encontrar esta importante carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 5. Capítulo de número 5 da primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Tessalônica. Quando você encontrar este capítulo desta carta, identifique aí, por favor, o versículo de número 23, porque nós leremos este verso e encerraremos a leitura no verso de número 24. Os irmãos e as irmãs que encontraram a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado. E que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero começar reconhecendo que a leitura que temos feito, ela é uma leitura conhecida da igreja. Muito obrigado. Em especial por aqueles irmãos e aquelas irmãs que têm por hábito tanto em ler a Bíblia Sagrada, quanto aqueles que têm por bom hábito de frequentar os cultos voltados para o ensino da palavra. De maneira que eu, então, abro a minha participação reconhecendo que esta é uma passagem bíblica familiar de todos nós, se não de todos, pelo menos de boa parte dos que aqui estão. Porém, se nós queremos pelo menos tentar entender corretamente, primeiro, o que é que está levando o apóstolo Paulo a escrever o que ele escreve aqui? O que é que move? O que é que motiva? O que é que impulsiona o apóstolo Paulo a advertir a igreja que estava em Tessalônica e agora a nós, a viver uma vida de santidade? Não só isto, mas se queremos também identificar os objetivos que Paulo tinha ao escrever estas palavras, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nesta direção não é olhar apenas para o texto lido. Esta é uma tendência equivocada que nós temos, infelizmente, de lermos o texto e nos prendermos apenas àquilo que os nossos olhos enxergam ou conseguem identificar. Mas o entendimento desta passagem bíblica passa pela nossa capacidade de olharmos para além do texto, para olharmos para além do que foi lido. E aí, quando eu proponho isto, eu não estou aqui levantando apenas a questão dos versículos que vêm antes
e nem dos versículos que vêm depois. O que eu estou propondo aqui é que é preciso olhar para além do capítulo, mas não é só olhar para a carta como um todo. Neste caso aqui, é preciso nos lembrarmos, ainda que de forma muito rápida, o processo pelo qual o apóstolo Paulo, ele implantou a igreja em Tessalônica. Conforme Atos capítulo 17, o texto nos informa que Paulo, ele chega em Tessalônica e, como de costume, por 3 sábados seguidos, Paulo, ele pregou a palavra na sinagoga daquela cidade. O texto sagrado também nos conta que, em resultado à pregação de Paulo, um número considerável de pessoas se converteu ao evangelho. Em virtude deste número de convertidos, a Bíblia nos informa que Paulo sofreu uma grande perseguição. Esta perseguição foi tão acentuada que Paulo foi forçado a deixar a cidade de Tessalônica. É quando Paulo então se dirige à cidade de Bereia. Quando ali chega, Paulo, ele continua exercendo o seu ministério e prega o evangelho. Assim como em Tessalônica, um número considerável de pessoas se converte ao evangelho. E mais uma vez, Paulo enfrenta uma nova perseguição, forçando a deixar a cidade de Bereia. É quando então Paulo se dirige à grande cidade de Atenas. Quando Paulo está em Atenas, ele está preocupado com a igreja que ele havia deixado recém-estabelecida em Tessalônica. É quando então Paulo chama o seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, e o envia a Tessalônica com uma missão que tinha pelo menos 2 partes. A primeira, Paulo envia Timóteo para cuidar daqueles irmãos novos convertidos. E em segundo lugar, Paulo também o envia para colher algumas informações a respeito do desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Timóteo viaja para Tessalônica. Quando ali chega, começa a trabalhar entre aqueles irmãos, e depois de um tempo então envia as informações que Paulo tanto desejava. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo, ele fica extremamente animado, porque embora aquela igreja fosse composta majoritariamente de novos convertidos, todavia, primeiro, aquela igreja continuava crescendo. Segundo, ela continuava generosa. Terceiro, ela continuava firme na fé. Quarto lugar, ela continuava firme naquilo que Paulo havia ensinado àqueles irmãos. Quando Paulo recebe estas e outras informações, Paulo fica extremamente animado, e como uma espécie de um pai que está feliz com o crescimento de seus filhos, Paulo então agora escreve uma carta em resposta a estas informações. Que carta é esta? É esta da qual nós lemos parte, ou seja, as cartas que Paulo escreve à igreja em Tessalônica, é esta reação, é esta resposta que Paulo dá a estas informações que Timóteo o enviou. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele tem clareza do que ele quer, ele sabe qual é o seu objetivo. E quais são esses objetivos? Dentre outros, é claro, Paulo escreve esta carta, primeiro, para elogiar esses irmãos. Segundo, Paulo escreve esta carta para fortalecer ainda mais a fé desses irmãos. Paulo também escreve esta carta para preparar esses irmãos para as futuras batalhas que eles haveriam de enfrentar. Paulo também escreve esta carta para tratar de questões escatológicas. E quando Paulo, ele chega no que hoje
é o capítulo 5 desta carta, que é a conclusão da mesma. Paulo, ele está encerrando esta carta, Paulo está concluindo esta carta, e Paulo o faz destacando alguns pontos que são fundamentais à fé cristã. Quais são estes pontos? Dentre outros, é claro, eu destaco alguns. Primeiro, Paulo, ele fala sobre a nobreza da gratidão, quando ele diz em tudo. Observem que Paulo não diz por tudo, Paulo diz em tudo dai graças a Deus. Paulo também fala sobre a necessidade do crente, de um crente orar sem cessar. Paulo também fala sobre a importância da profecia no culto. Paulo também fala sobre o perigo de extinguirmos o Espírito Santo das nossas reuniões. E agora, quando Paulo está para encerrar esta carta, Paulo, que já havia tratado no capítulo anterior, isto é, no capítulo 4, a respeito da santificação, ele retoma o assunto. Paulo já havia tratado sobre esse tema, mas agora, inspirado, direcionado, guiado pelo Espírito Santo, ele que vai encerrar esta carta, ele opta, ele escolhe voltar ao assunto da santificação, como uma espécie de selo. Paulo, ele vai selar esta carta, ele vai coroar esta carta, tratando novamente sobre a doutrina da santificação. E quando eu chego a este ponto, eu fico impressionado com a capacidade que Paulo tinha de, em poucas palavras, dizer tantas verdades. Isto mesmo, Paulo era o tipo de pessoa que falava pouco, mas dizia muito. Paulo é o tipo de pessoa que está faltando nos dias de hoje, porque há muita gente que fala demais, mas diz pouco. Você deve conhecer alguém que fala muito e não diz nada. Fala. Quando você pensa que está terminando, não, está só começando. Fala. Aí quando de fato termina, você sai desse encontro e pergunta: o que é que ele disse? E você chega à conclusão: nada. Paulo é o contrário. Paulo, ele tinha a capacidade de falar pouco e dizer muito. Olha o que está no verso 23. Eu fico impressionado, porque só o verso 23 é capaz de definir a totalidade da doutrina da santificação. É isto mesmo. Paulo, em apenas um verso, ele define a doutrina da santificação. Querem ver que isso é verdade? Apenas no verso 23, Paulo, ele fala primeiro sobre a natureza da santificação. Segundo, Paulo, ele fala sobre a abrangência da santificação. E em terceiro e último lugar, Paulo, ele fala sobre a dinâmica da santificação. Vejam, em primeiro lugar, Paulo, ele fala sobre a fonte, de onde vem, quem santifica a igreja. Segundo lugar, Paulo também fala sobre até onde somos santificados em nossa vida. E em terceiro e último lugar, Paulo, ele nos fala como isto acontece em nós. Então, para você que está atento, primeiro, Paulo diz de onde vem. Segundo, até onde vai. Terceiro, como isso é operado em nós. Então, primeiro, de onde. Segundo, até onde. E terceiro, como isso é feito em nós. Quando falamos sobre o que Paulo ensina aqui sobre a natureza da santificação, é preciso olhar
para a primeira sentença. Veja o que Paulo diz: e o mesmo Deus de paz, Ele vos santifique. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está deixando claro que a natureza da santificação, ela é divina. Ou seja, Paulo está dizendo que a santificação, ela não é uma ideia de homem, ela não é um projeto humano. Pelo contrário, Paulo está deixando claro que a santificação é uma ideia de Deus para o seu povo, que a santificação é um projeto divino para a igreja. É claro, o pastor da igreja, me dirijo com muito respeito, é claro, pastor Paulo, os demais que o auxiliam aqui, desejam que a igreja, aliás, desejam e trabalham para que a igreja seja santa. Todavia, o desejo original, o plano original para que a igreja seja santa, não é do homem, mas é de Deus. Quer ver que isso é verdade? Se você voltar um capítulo de número 4, Paulo está falando sobre a santificação. Quando você chega no versículo 28, ou versículo 8, Paulo ele diz que quem rejeita estas coisas, que coisas? A santificação, rejeita não ao homem que prega e ensina sobre a santificação. E aí Paulo termina dizendo: mas rejeita ao próprio Deus. Então percebam que Paulo está dizendo que quem rejeita, que quem dá as costas para a doutrina da santificação, não rejeita a quem prega sobre ela, não rejeita a quem ensina sobre ela, mas rejeita a Deus, que é o idealizador, aquele que projetou a santidade como modelo de vida para a sua igreja. Não só isto, Deus não só, e preste atenção nisto, não só idealizou a santificação para a igreja, como é Ele quem santifica a igreja. É claro, eu sei que isso é força de expressão, mas nós temos que ter cuidado com as forças de expressões. Quando falamos, por exemplo, eu vou me santificar, claro, isso é uma força de expressão, porque eu não tenho condições de me auto-santificar. Por quê? Porque eu gero segundo a minha espécie, e por mais crente que eu seja, e por mais santo que eu possa estar hoje, enquanto eu estiver nesta vida, sempre haverá em mim alguma área que precisa ser purificada. Então eu não tenho condições de me auto-santificar. Eu lhes provo isso. Lembrem, quando Deus usa o profeta Isaías e se dirige a Israel e diz a Israel a seguinte palavra: o seu melhor ato de justiça é diante de mim como trapo de imundície. Olha isso é assustador. Deus está dizendo: o que vocês têm de melhor diante da minha santidade é como trapo de imundície. Eu vou pedir licença às irmãs, às moças, mas eu preciso dizer, trapo de imundície ali é o que hoje é o absorvente para uma mulher no seu período menstrual. Olha o que Deus está dizendo: o que vocês têm de mais puro. Sabe aquela área da sua vida que ninguém tem nada para falar, que você quase faz um altar para ficar venerando? Então Deus se apresenta e diz: então o que você tem de melhor perto de mim é como trapo de imundície. Como é que eu, desta forma prevista por Deus, serei capaz de me auto-santificar? Não. Paulo diz
que quem santifica o homem não é o homem, quem santifica o homem é Deus. A única coisa que eu posso fazer é me aproximar da fonte santificadora. E aí como é que eu faço isso? Orando, lendo a Bíblia, vindo para os cultos de ensino, porque quanto mais eu faço isso, mais eu me aproximo da fonte santificadora, e quanto mais perto dela eu estiver, mais esta fonte vai me santificando. Quem deseja se aproximar desta fonte, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode nessa noite. Mas vamos em frente. Paulo então está falando da natureza da santificação. De onde vem? De Deus. Quem executa? Deus. Mas agora Paulo, ele vai nos mostrar até onde esta obra idealizada e operada por Deus, ela atua em nossas vidas. Observem que Paulo usa termos correlatos, como por exemplo: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo e todo. Olha outro termo: plenamente. Olha outro termo: irrepreensíveis. Qual é a ideia de Paulo? De que a santificação, quando operada, ela não é operada pela metade, ela é operada na totalidade do ser humano. Ou seja, a santificação, quando de fato operada, ela atua em todas as faculdades humanas. Lógico que eu não estou propondo aqui de pensar que nesta vida nós seremos plenamente santos. Não. Totalmente santos. Não. O que Paulo está dizendo é que a santificação, ela não toca só uma área da sua vida, não, ela toca o seu espírito, ela toca a sua alma, ela toca o seu corpo, ela toca a sua mente, ela toca a sua capacidade cognitiva. Isso mesmo, eu estou dizendo que quando Deus entra na vida de alguém, até a capacidade de entendimento das coisas, Deus, ele vai aperfeiçoando na pessoa. Então Paulo está dizendo que a santificação, ela é operada na totalidade do ser humano. Mas para adiantarmos, depois que Paulo fala da natureza, da abrangência da santificação, ele agora vai nos contar, de forma impressionante, aliás, como Deus opera a santificação em nós. E aí ele descreve que a santificação idealizada e operada por Deus, ela começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Veja aí na sua Bíblia, Paulo diz espírito e alma e corpo. Você pode dizer isso? Vai lá, diga espírito. Vamos lá, diga espírito e alma e corpo. Ora, não está nesta ordem por acidente. Não está nesta ordem espírito e alma e corpo por casualidade. Se está nesta ordem, é porque é nesta ordem que a santificação é operada em nós. Se é nesta ordem, então começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Então veja, começa lá no espírito, depois passa pela alma e termina no corpo. Quando Paulo ele diz isso, primeiro, Paulo está deixando claro que a santificação, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Segundo lugar, Paulo também está deixando claro que a santificação não começa onde eu vejo, mas começa onde eu não vejo.
então você não, preste atenção nisso, você não está autorizado a ficar aferindo o nível de santidade de alguém por aquilo que os seus olhos veem, porque você não tem noção do que é que Deus pode estar fazendo agora pelo lado de dentro dessa pessoa. Agora, nós temos que entender isso aqui, porque Paulo diz que começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Bom, o que é santificação no espírito? Ora, tem que entender o que é espírito para Paulo. O que é espírito para Paulo? Bom, para entender o que é espírito para Paulo, tem que perguntar para Paulo: quem é que acessa o espírito do homem? Paulo responde, ele diz que só existe um ser que acessa o espírito do homem. Quem é? Não sou eu não, nem eu tenho acesso ao meu próprio espírito, mas Paulo diz que é o Espírito de Deus quem acessa o nosso espírito, ou seja, só o Espírito de Deus tem acesso ao nosso espírito. Logo, onde é que começa a santificação? Onde só o Espírito vai. Ou seja, a santificação começa onde nem eu sei que começou. Eu nem sei que começou, mas já começou. Como assim? É só você pensar no processo da regeneração. O que é regeneração? Bom, não vou entrar. Regeneração não é o mesmo que novo nascimento. Regenerar é uma coisa, nascer de novo é outra coisa. Regenerar é o processo de gerar. Novo nascimento é o processo de nascer. Existe a gestação e existe o dia do nascimento. Ou seja, a regeneração é quando o Espírito injeta a vida. Agora eu te pergunto, pergunte para o seu pai, pergunte para a sua mãe qual foi o dia que você foi gerado. Eu não estou perguntando o dia que você nasceu, eu estou perguntando qual foi o dia que você foi gerado. Quem é que sabe? A mulher vai no médico, o médico diz: olha, a senhora deve estar umas 15, 20 semanas. Não, mas eu quero saber o dia. Não, eu vou saber o dia que foi gerado? Não, eu não. Nem você que é mãe e pai sabe, é eu que vou saber. Ou seja, ninguém sabe o dia que foi gerado. É isso aqui. A santificação começa no Espírito. Quem é que tem acesso ao Espírito do homem? Só o Espírito de Deus. Então a santificação começa onde nem eu sei que começou. Agora, como é que explica isso? Paulo explica, Efésios capítulo 2, quando ele diz que antes que Cristo nos encontrasse, nós estávamos, não é meio mortos, nós estávamos, não é quase vivos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, lá está o homem morto espiritualmente. Que morte é esta? Morte espiritual. Como assim morte espiritual? Jesus explica quando ele diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que negócio é esse de morto sepultar morto? Jesus está dizendo: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. Por quê? Porque o homem sem Deus está com seu espírito morto. Mas Paulo diz que quando Jesus nos encontrou, ele nos vivificou. Ou seja, ele injetou vida no nosso espírito, e ali começou a obra da santificação. Quem já recebeu esta vida aqui? Quem pode glorificar a este Deus como um ser vivo espiritualmente falando? Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode.
Então a santificação começa onde? Então vai lá, diga assim: a santificação começa onde nem eu sei que começou. Mas aí Paulo segue e diz que depois do Espírito é a alma que é santificada. Então começa onde ninguém sabe e depois passa pela alma. O que é santificação na alma? Para saber o que é a alma para Paulo. Aqui alma é sede dos desejos, base das vontades, origem dos ideais. A alma aqui para Paulo é de onde procedem os meus desejos. Então começa onde só Deus vai e depois passa por onde só eu sinto. Porque a alma deseja o que o corpo faz. Agora vamos pensar aqui. De acordo com a ordem que Paulo coloca, espírito e alma e corpo, o que é que Deus santifica primeiro? E depois, tá, então o que é santificado primeiro? O que eu desejo ou o que eu faço? É só olhar aí. Se a santificação na alma é antes da santificação no corpo, e a alma deseja o que o corpo faz, o que é santificado primeiro? O que eu quero ou o que eu faço? Vocês estão com medo de falar por quê? Vamos de novo, eu não tenho pressa não, vai lá. Mas eu vou cumprir o horário, mas não tem pressa, para entender isso aqui não tem não. Então se a alma, que é a sede dos desejos, é santificada antes do corpo, que faz o que a alma deseja, o que Deus santifica antes? O que eu quero ou o que eu faço? O problema é que nós achamos que a santificação é deixar de fazer algumas coisas. Não é só isso. Santificação, antes de deixar de fazer, é deixar de querer. Porque tem gente que não faz, mas quer fazer. Tem gente que não vai, mas quer ir. Tem gente que não olha, mas quer olhar. É por isso que de vez em quando cai no mesmo erro, porque nós achamos que santificação é apenas deixar de fazer. Não, santificação é deixar de querer. Paulo entendeu isso muito bem. É que a gente pega aquele texto de forma negativa, quando Paulo diz assim, miserável homem que sou. Paulo, por que você é miserável? Porque o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Alguém diz, isso é negativo. Não é negativo, porque quando estava no mundo, pecava querendo pecar. E agora Paulo está dizendo, tem coisas que eu faço que não quero fazer, mas antigamente fazia querendo fazer. Quantas vezes você se pega praticando algo e dizendo, eu não queria ter feito isso, mas quando você estava no mundo você fazia porque queria? Isso é sinal de melhora ou não? Não é sinal de que Deus já começou a mudar alguma coisa dentro de você ou não? Oh, glória a Deus! É sinal de que Deus já mudou a sua maneira de pensar. É sinal de que Deus já começou a mudar os seus desejos pelo lado de dentro. É por isso que Jesus orou: Pai,
seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Faz aqui na terra do jeito que o Senhor faz aí no céu. Como é que a vontade de Deus é feita lá? Sem obstáculo, sem barreira, sem objeção. Jesus está dizendo: tire as barreiras, tire os obstáculos e faça com que executemos a tua vontade aqui livremente e sem barreiras. Agora, como isso é possível? Deus falou através de Ezequiel a Israel: porém em vós o meu Espírito. Deus diz o que vai fazer, e agora Ele mostra como faria. Primeiro Ele diz: vou colocar o meu Espírito em vocês. E agora Deus diz assim: tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Não é que Deus está dizendo: vou tirar um coração duro para colocar um coração mole. Não é que Deus está dizendo: quem não chora vai passar a chorar. Não, Deus está dizendo: vou colocar o meu Espírito em vocês. Como? Vou tirar o coração de vocês, vou pegar o meu e colocar no lugar. O que Deus está dizendo é troca de coração. Me entregue o seu, que eu coloco o meu no lugar. Você vai passar a desejar o que Deus deseja. Você vai passar a amar o que Deus ama. Você vai passar a odiar o que Deus odeia. Quem deseja ter o coração de Deus, levante a sua mão e adore a Ele. Começa no Espírito, onde ninguém vê. Passa pela alma, onde só eu sinto. E termina onde? Não fica com medo de falar não. Termina onde? Então começa onde ninguém sabe, passa por onde só eu sinto, e termina onde todos veem. Vou até beber água. É isso. Sabe o que Paulo está combatendo aqui? Fechei a Bíblia. Os excessos, os extremos. Porque tem aquele que diz assim: eu sou santo. É mesmo? Aham, sou. E por que você é santo? Não, porque eu sigo a regra. Visto o que é para vestir, faço o que é para fazer, não faço o que não é para fazer. Tudo que o pastor estabelece, eu faço. Eu sou santo porque eu sigo a regra. Aí tem outro extremo. Você é santo? Sou. Por quê? Não, porque embora eu não siga a regra, mas aqui é puro que só. Porque afinal de contas, Deus quer o coração. Aí vem Paulo e diz assim: não é nem uma coisa e nem outra. Então é o que, Paulo? É tudo. É por dentro e é por fora. É o que está em Romanos 12. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. O que você roga, Paulo? Que apresenteis, ou seja, torne visível, apresenteis os vossos corpos. E aí mais à frente ele diz: e renovai o vosso entendimento. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva aqui. Você consegue enxergar o que vai na minha mente? Agora eu fiquei com medo, meu irmão. Consegue? Vai lá. Você consegue enxergar o que vai na minha mente? Mas você consegue enxergar o que eu estou vestindo? É isso que Paulo está dizendo. Se é para entregar para Deus, tem que entregar aquilo que só Deus vê,
mas também tem que entregar aquilo que os homens conseguem ver. Paulo está dizendo: se é para entregar, tem que entregar tudo: espírito, alma e corpo. Quem deseja entregar tudo para Deus aqui nesta noite? Agora, o que eu mais admiro, e eu encerro em 1 minuto, é que Paulo, ele diz porque a igreja tem que ser santa. Capítulo 4 dessa carta, e verso 3, ele diz que a igreja tem que ser santa, porque esta é a vontade de Deus. Diga assim: eu tenho que ser santo, porque esta é a vontade de Deus. Há muitas coisas que poderiam ser ditas sobre vontade. Uma delas, e eu encerro, é que aquilo que eu quero, nem sempre eu consigo, porque sou homem. Mas Paulo não diz que a santificação da igreja é vontade de homem. Paulo diz que a santificação da igreja é vontade de quem? E o que é que Deus quer que Ele não faz? Tudo que Deus quer, Ele faz. Isso quer dizer, verso 24 que nós lemos: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, queira o diabo ou não, acredite as pessoas ou não, a igreja vai ser santa, porque esta é a vontade de Deus. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém.